prosseguimento à nossa terceira mesa, terceira e última mesa desse dia, né, dessa tarde também, do 15º Fórum de Psicologia Hospitalar. Meu nome é Lícia, eu sou psicóloga do Hospital de Clínicas, da UFPR, e também sou colaboradora da Comissão de Psicologia Hospitalar. A primeira fala foi intitulada As Palavras e Seus Destinos. Vai ser apresentada pela psicóloga Jandira Pondera. Ela possui graduação pela PUC Paraná, é especialista em filosofia e psicanálise, tem mestrado pelo Programa de Saúde da Criança e do Adolescente da UFPR, é membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba e atualmente é psicóloga do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, com prática clínica na unidade de endocrinologia pediátrica. Então, gostaria de convidar a psicóloga Jandira e já agradecer por ela ter aceitado o nosso convite. Então, boa tarde a todos. Eu vou aproveitar esse convite, esse tempo que vou conversar com vocês. Espero que não seja uma fala assim meio lateral, porque falar e conversar sobre essa dificuldade que é quando a gente tem que fazer uma comunicação. Já o título dessa mesa traz um problema. Quando fala-se, né, da comunicação entre o psicólogo, a família e a equipe médica. Isso já é um problema, porque a comunicação, né, ela existe. Já diz o Chacrinha, ele dizia que quem não se comunica, se comunica. Eu acho que mesmo quando a gente se comunica, a gente se comunica. E mesmo quando a gente está numa equipe, a comunicação é bastante grande se a gente não cuidar. Então, com esse título, né, As Palavras e Seus Destinos, e para quem tem leitura de Freud, já sabe de onde é que eu tirei isso, ele fala, né, as pulsões de seus destinos, e vai bem porque a pulsão, nós só podemos ter notícia dela pela linguagem. E a linguagem sempre equívoca, mas é o único modo de a gente poder ter notícia da pulsão. E no caso, para nós é muito importante lembrar da pulsão, uma vez que o que concerne a algo que de algum modo faz uma possível ligação entre a nossa prática e a prática médica é a diferença do corpo que está em jogo. E o corpo, né, para a psicanálise sendo um corpo personalizado, um corpo erógeno, então é um corpo submetido à linguagem, não é o mesmo corpo que a medicina trata. Mas, em todo caso, é por essa dobradiça que nós estamos aí. Eu vou enquadrar minha fala em 3 pontos, tomando primeiro, então, Freud, quando ele diz, lá em 1925 ou 26, que o sintoma é extraterritorial ao eu. O outro ponto é também quando o Octavio Nanoni diz que o Freud fundou uma fronteira entre a psicanálise e a medicina. E o terceiro ponto que vai servir de enquadro para a minha fala é quando Lacan diz, numa conferência chamada Psicanálise e Medicina, que a psicanálise é extraterritorial à medicina. Então, nesse primeiro ponto, que é o sintoma é extraterritorial ao eu, algumas palavras. É extraterritorial porque o sintoma, para nós, o sintoma analítico, não é um sintoma necessariamente médico, é um sintoma, é uma formação do inconsciente. Legitimamente é uma formação do inconsciente. E como tal, ele já é, por ser inconsciente, ele está extraterritorial aos domínios do eu. O eu, fazendo fronteira com o inconsciente,
ele é um cúmplice, né? Uma espécie de vigia adormecido, sonolento, à entrada do inconsciente em seu território. Então, como tal, né, ele fica ali meio que fazendo de conta que ele não sabe de nada e o sintoma se configura e aparece na cena da consciência como alguma coisa muito estranha, como uma coisa muito incomodativa, mas principalmente como uma coisa muito estranha. Só que é uma formação, né, do sujeito como um todo, digamos, constituído aqui o sujeito nas suas diferentes instâncias psíquicas, mas o eu, não quer saber disso. Porque também essa formação inconsciente porta um saber que também não é muito gostoso de saber. Quando a gente fala por aí, dá lugar ao sujeito, porque o sujeito quer ser ouvido, tá, mas não é que isso seja gostoso. A gente não gosta muito de saber as coisas que vêm lá do nosso recalcado. Entretanto, é um ato de coragem saber, é um ato de coragem querer saber, porque a gente vai se deparar com uma verdade que pode dar um rumo diferente para alguma coisa da nossa vida. E também Freud diz que o sintoma é a expressão de um desejo. Então, esse desejo é também algo da verdade que se transmite pelo sintoma. Então, este primeiro enquadro de que o sintoma é extraterritorial ou eu, já marca uma fronteira extraterritorial. Esse extra aqui não é como um a mais, esse extra aqui está colocado como um além de uma fronteira, além da fronteira do eu. O segundo ponto que Gustavo Manoni, que foi um contemporâneo de Lacan, ele, resgatando a história da psicanálise, ele diz de que o Freud tirou a palavra do campo da magia e do campo da histeria, né? Freud tira a palavra e a histeria do campo da magia. Tira a palavra e a histeria do campo da magia. Lembram, né, antes de Freud, o que havia com a histeria, né? Fogueira, eram as bruxas, Halloween. Então, haviam as bruxas e haviam as simuladoras, existiam as possuídas pelo demônio. E o Freud retira, então, a histeria desse campo da magia e passa a escutá-las. E justamente ao passar a escutá-las, o que acontece é que ele funda uma fronteira em relação à neurologia. Freud era neurologista. Freud era um médico neurologista. Freud tinha conhecimento e estava também presenciando, junto com os seus colegas médicos, toda uma evolução e uma virada no campo da medicina. E o que o Freud passa a escutar das histéricas são as fantasias das histéricas, são as fantasias, naquele caso, que não importa se são histéricas ou não, sim, importa porque para a história foi através delas que isso tudo começou. Mas o que importa aqui destacar é o campo da fantasia que se abre para ser acolhida, então, como um rigor científico, porque Freud vai fazer toda uma formulação teórica com rigor científico a respeito da fantasia. Então, o Freud está também nessa época, e toda a época de Freud, imbuído desse rigor científico. Octavio Manoni diz que enquanto a neurologia está fazendo a cartografia dos neurônios, ou seja, que os neurônios são uma novidade por essa época, o Freud está fazendo uma cartografia das fantasias, digamos assim. Um mapeamento, portanto, científico também, das fantasias histéricas. E por aí ele funda um campo para além da medicina. Bom, só que, para lembrar, nas reuniões da sociedade de Freud, às quartas-feiras à noite, todas as quartas-feiras à noite, tinham médicos também, não só aqueles que queriam fazer sua formação de psicanálise ou psicanalistas que surgiram dali, mas tinham médicos. E outros, que não eram só médicos, tinham também artistas, tinha lá o pai de Nans, tinham
pessoas no teatro, então vai ser bem interessante e movimentado essas quartas-feiras. Então, ali tinha os médicos que, na verdade, não sei se ali dava para a gente dizer que existia uma interlocução entre os diferentes campos do saber, né? Entre medicina e psicanálise, certamente sim. Isso não se dava no ambiente hospitalar, se dava na sociedade de psicanálise, o que fazia diferença, daí Freud estava em casa. Nós, quando estamos no hospital, nós não estamos em casa. O que não quer dizer que a gente não funde um lugarzinho, que é um lugar incômodo, mas é um lugar de não lugar, mas não deixa de ser, ao mesmo assim, um lugar. Um lugar de não lugar é um lugar. Assim como o lugar do não saber também é um lugar. O não saber também é um saber sobre o não saber. Nunca se saberá tudo, mas poderá se saber esse não todo saber. Então, quando Freud escuta e desvenda nessas fantasias, o que depois, em lacanês, a gente vai insistir no termo sujeito, ele escuta lá um conflito, diz Otávio Manani, capaz de recobrir uma parte do corpo. O corpo passa desde Freud a ser então um corpo erógeno. Isso era inusitado. E eu não sei, acho que ainda é inusitado quando a gente está na prática cotidiana, que o corpo para a medicina não é o mesmo corpo para nós, e que esse corpo continua sendo aquele para a medicina positivado, o corpo das ciências biológicas, o corpo que atende a uma fisiologia, o corpo que está marcado pela presença da genética, dos hormônios, enfim. Também, eu não duvido disso, vocês duvidam? Não. E também, aí está, eu acho que a genialidade do Octávio Manani de dizer que se são fronteiras diferentes, são territórios, então, movidos por leis próprias. E se são movidos por leis próprias, nós precisamos conhecer as leis de um território e as leis de outro território. No caso, quais são as leis da medicina, as leis do corpo, em que a medicina se baseia, se fundamenta, e por outro, quais são as leis do inconsciente, as leis que vão falar das formações do inconsciente, as leis que vão falar do sintoma, as leis que vão falar da inibição, da angústia. Essas leis, que são então as nossas, do nosso campo, que nós não desconhecemos, essas leis, elas não vão nunca fazer uma sobreposição umas nas outras. Elas funcionam ali, elas se articulam. Então essa ideia de fronteiras que ele lança isso para falar desta forma no livro, a palavra fronteira, a palavra extraterritorialidade já vem antes com o próprio Freud, dizendo, então, lembram, né, que o sintoma é extraterritorial ao eu. Aqui ele está dizendo que dessa extraterritorialidade nós temos leis diferentes, e que nós precisamos conhecer essas leis diferentes. E com isso está Manani de modo muito inteligente e esbarda, e eu acho que isso para nós tem um valor, que a gente não tem que brigar nas fronteiras. Claro, às vezes tem conflitos, né? Quantas vezes o Paraguai e o Brasil brigaram por fronteiras, quantas vezes, né, a Argentina fica ameaçada com a ideia de fazer uma Itaipu, né, que poderia, no momento de guerra, já pensou, o Brasil mandar ver todo um monte de água lá para a Argentina, larga lá a fronteira, abala a fronteira, anula a fronteira, invade a fronteira de uma forma violenta, abrindo uma represa, por exemplo. Então, essa ideia das fronteiras, aqui entre a psicanálise e a medicina, ela está presente para nós todos os dias. Não está no livro, para nós está na prática. Porque quando a gente está no consultório, tranquilo, né? A gente não tem a fronteira ao lado, não tem que discutir o caso com ninguém. Então,
A gente funda o campo, que sempre tem que fundar, né? A gente não entra simplesmente na fronteira do inconsciente, ligando um botão, passando um passaporte. A gente tem que fundar. E cada fundação, a cada vez, né? É toda uma novidade, é todo um modo singular de operar. Mas então, voltando ao Otávio Manoni, ele diz então que o que o Freud dizendo é um conflito. Essas fantasias, elas apontam para um conflito, né, que é capaz de recobrir uma parte do corpo. O Freud estabeleceu também que as neuroses, as psicoses e as perversões não são doenças. Elas são expressões de desejo e elas então engendram uma verdade desejante. Quando nós estamos na prática hospitalar e que nos chega um paciente que vem, eu vou falar dos pacientes com as doenças que eu estou familiarizada, estou na endocrinologia pediátrica, então, quando nos encaminha um paciente diabético, quando nos encaminha um paciente com obesidade, quando nos encaminha um paciente com genitália ambígua, quando nos encaminha, enfim, ele vem com um paciente já marcado por uma doença, para nós, isso é a doença do campo da fronteira do lado da medicina, o território da medicina. É uma fronteira do lado de lá, e do lado de cá, nós ainda não sabemos se se trata de um paciente neurótico, psicótico, perverso, e além disso, não sabemos ainda nada sobre as relações entre a doença que ele tem e o modo como que ele vive essa doença, como ele acomoda subjetivamente, se é que acomoda, essa doença, né, na sua vida, no seu fantasma, na sua fantasia. Eu vou usar a palavra fantasma, vocês me desculpem, eu sou mais achegada nessa forma de dizer, porque há uma diferença, sim, por aí a gente entende fantasma como fantasia, fantasia como devaneio, e eu não gostaria de produzir essa confusão aqui hoje. Então, o que? Faltam 5 minutos? Sério? Nossa, bom, então eu vou parar de falar e vou ler. Outra coisa que eu acho que já deve ter falado hoje, durante o dia todo, é a ideia de que a medicina moderna recalcou o sujeito. Sim ou não? Sim, isso foi falado. A medicina moderna recalcou o sujeito. Ou não? De certa forma, sim. Né? Eu vou passar mais rapidinho por isso, então. E isso tem uma certa importância porque, no meu entendimento, quando a gente está numa equipe, a nossa prática não é muito diferente de retornar o recalcado, né, para a medicina. Aquilo que a medicina recalcou. O que a medicina recalcou? Só rapidamente, a medicina recalcou o doente e ficou com a doença. A partir do momento em que os exames são tem muito mais veracidade da medicina, o doente não conta, né? O doente ele é encaminhado para nós, se for para ele contar para alguma coisa, ele que conta para nós, porque para a medicina ele não conta, embora ele tenha muita coisa para contar. Quando nós estamos, então, dentro de uma equipe e que precisamos fazer algum tipo de comunicação, evidentemente que nós vamos fazer uma comunicação fazendo retornar aquilo que a medicina recalcou. Tá. Se eu falei de tudo isso das fronteiras, e faltou uma ainda, que a psicanálise é essa, territorial medicina, vou deixar essa para lá, porque então o tempo me permite ir muito longe. Se retomando que essas fronteiras, elas fundam, elas separam, elas dividem dois territórios, desde a nossa prática no Hospital Geral, a nossa contribuição ela não é somativa, ela não é um acréscimo, como é o serviço social, como é a nutrição, como é, sei lá, o que mais? A fisioterapia, a fonoaudiologia, a própria, às vezes, a terapia ocupacional, né? Ela não é somativa. Às vezes ela até ao contrário, às vezes dessas operações matemáticas, às vezes ela mais divide, ela mais subtrai do que efetivamente soma. Por
que ela subtrai? De repente, fala-se de um diabético, né, que faz retornar esse mal-estar do recalcado. O diabético que faz retornar o mal-estar, porque hoje em dia se conhece tanta coisa científica para o tratamento do diabetes. E, ao mesmo tempo, o diabético não quer usar esse recurso. Não toma insulina, estou falando de pacientes, crianças e adolescentes, muitas vezes, não estou falando dos adultos, mas sei que nos adultos funciona muitas vezes parecido, que fazem tornar novamente o mal-estar. Quer dizer, a medicina não conseguiu ainda um transplante de pâncreas, né, geral para todo mundo e que se dê sempre bem, mas, por outro lado, sabemos também que os transplantes também não são tão fáceis, mas com tudo que a medicina tem a oferecer, né, a insulina, o controle, etc., o paciente diabético não faz. O paciente diabético não usa, o paciente diabético não adere. Veja-se, por exemplo, né, os pais de crianças com genitálias ambíguas, nascidas com genitália ambígua, que insistem em achar que essa criança hermafrodita, como eles muitas vezes dizem, é filha do demônio, quando nas explicações científicas, não, o problema não é do demônio, nem de Deus, nem de nada, o problema é uma enzima, é um receptor, é a falta de um receptor, né? Mas os pais insistem em achar que, em verdade, é algo do demônio, é uma coisa, enfim, que não é necessariamente a medicina que explica. Ou os pais de crianças obesas, né, que eles juram que estão fazendo tudo certinho, e um pouco mais nada calórico que foi prescrito, né, para a criança, né, que talvez, pelo contrário, o médico não detectou a doença que essa criança tem, que não para de comer, enfim. O mal-estar retorna. E nós somos chamados a fazer com que esse mal-estar se converta em bem-estar. Que a gente dê um jeito de adaptar a criança, o adolescente, no caso aqui, ou enfim, o paciente, de adaptá-lo a um bem-estar novamente. Então, quando a gente vai escutar o paciente, que o médico nos encaminha, ou que nós vamos atender independentemente de médico, seja esse paciente internado, ou seja esse paciente atendido ambulatorialmente, nós vamos novamente recriar essa fronteira. Nós vamos novamente instituir essa fronteira, que ela não está dada. Ela não é exatamente um exame que a gente vai lá e a gente verifica e a gente então fica sabendo o que está acontecendo. A gente precisa colocar um certo dispositivo e, a partir desse dispositivo de escuta, é que a gente vai poder colher alguma coisa desse território que é o território do inconsciente. Então, a gente vai instituir a cada vez essa fronteira. Então, aí está uma coisa que me parece importante, que eu então vou deixar para a gente debater depois, é que da mesma maneira que a gente vai instituir essa fronteira junto com o paciente, a gente também vai instituir essa fronteira junto com o médico. E vai tentar trazer dessa fronteira, não algo que já esteja na fronteira da medicina, e sim além da fronteira da medicina, para trazer de volta e ver de que modo isso pode contribuir para o debate, uma vez que o paciente que não se adapta é justamente o que traz o debate sobre aquilo que ficou recalcado. Acabou o tempo? Então depois, quem sabe, para não tomar tempo dos outros colegas, a gente pode retomar alguma coisa no debate, tá bom? Boa tarde. Deixa eu ver aqui. É só passar para o lado? Tá. Eu agradeço o convite da comissão para falar sobre esse tema. Eu não sei se vocês conhecem o que é a limitação de suporte de vida, né? Como é que funciona hoje no país ou fora dele. Vou tentar falar um pouco, baseado muito na minha prática. Eu trabalho no Hospital do Trabalhador desde novembro de 2013, isso que você falou, né? Acho que desde janeiro de 2014 eu estou dentro de uma UTI, a gente se dividiu, a nossa equipe cresceu, então a gente conseguiu se fixar em setores específicos.
e eu trabalho dentro de uma UTI, e esse foi um trabalho que a gente vem construindo ele, né? É um tema bastante polêmico. Eu vi que a Denise falou um pouquinho do idoso, né, da terminalidade, ali, como é que funciona na reunião familiar. Eu vou entrar um pouquinho mais nele. Se vocês tiverem dúvidas também, vão perguntando, enfim. Vou perguntando durante a apresentação também. Estou falando um pouquinho da psicologia dentro da UTI, que é onde a gente tem mais essas decisões de limitação do suporte de vida, né? A UTI, todo mundo sabe, é para pacientes graves que precisam de aparato tecnológico de suporte para manutenção ou reestabelecimento da sua condição de saúde, né? O grande aparato tecnológico, então, que tem mais desenvolvido na medicina está dentro de uma UTI, né, em termos de aparelho e terapêutica. Além de tudo, aquela rotina estressante que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, de funcionamento 24 horas, alarmes, né, o tempo todo, assim, está todo mundo em alerta, né, algo sempre pode acontecer ali dentro. Formado numa equipe multiprofissional de cuidados, né, então médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, e equipe de enfermagem técnica auxiliar, que é quem está o tempo todo com o paciente, né, durante o seu turno de trabalho. E daí, que para a gente é muito importante da psicologia, é aquela imagem popular, né, da sociedade da UTI, a antessala da morte, né. Então, eles já chegam com isso vindo da nossa cultura, né, da UTI sendo isso. Eu até tirei para colocar no ponto de interrogação ali, porque da minha vivência, claro, a UTI é um lugar também de morte, mas muito mais de vida, né? Muito mais pessoas são salvas dentro de uma UTI do que, de fato, vem a óbito, né? Coloquei algumas imagens lá da UTI. Essa aqui é a UTI do trabalhador, a UTI nova, que tem lá, reformada. Não é que eu trabalho numa mais antiguinha, assim, mais adaptada, não tão bonita assim. Ela é, né, composta dessa forma. E aqui os aparelhos que a gente tem o tempo todo lá, né? O monitor cardíaco em todos os pacientes, ventilador. Isso é a imagem de um paciente em UTI, né? Até discutir, eu achava que isso aqui era só uma foto mesmo. O paciente está bem cuidado ali, tá bonitinho, né? Mas é mais ou menos isso, né? O paciente que às vezes não fala, cheio de coisas em volta, né? Essa é a imagem que uma família tem quando vai visitar o seu paciente na UTI. E a rotina, né? O tempo todo, possibilidade de uma parada cardíaca, reanimar, então é mais ou menos isso que a gente tem. A psicologia dentro da UTI teve suas primeiras aparições na década de 90 com casos específicos, né? Então acontecia alguma coisa, então a família fazia aquele escândalo, daí o médico chamava a psicologia para resolver, e daí o que faz agora, né? Os primeiros relatos são mais ou menos dessa época. Atualmente, grande parte das UTIs já conta com a psicologia, né? Ou no formato de interconsulta, então, às vezes o hospital não tem um psicólogo específico para a UTI, mas que atende a UTI, né? É o formato de interconsulta, então tem algum problema específico detectado pela equipe, seja quem for, chama o psicólogo atende, ou o que é a tendência hoje é um modelo de participação integral. Então, o psicólogo dentro dessa equipe de UTI, né? Que participa todo dia das reuniões que se tem dentro de uma UTI de repasse de casos, né? Acho que isso já foi falado, né? O nosso trabalho é muito entre paciente, família e equipe, a nossa mesa é sobre isso, cada uma falando de um desses três temas, né? E a gente sempre ali no meio, né? Nessa interface. Então, até específico, eu vou falar da equipe, porque eu acho que é bem importante a nossa participação junto a eles, né? Os conteúdos que aparecem para nós, para mim, né, na minha prática, com relação ao foco família, que eu esqueci um pouco das demandas paciente e equipe. Esqueci não coloquei. Tá. Aquela questão do desconhecido, ansiedade, angústia, medo, o que será que tem lá dentro, a porta está fechada, eu visito meu parente meia hora por dia, né? Então isso gera, sim, muita ansiedade nos familiares. A presença constante da ameaça da morte. Então, eu entro agora de manhã, mas eu não sei se eu vou entrar de noite, porque pode ser que ele não esteja aqui, então eu não vou nem vir nesse lugar mais, né? Ou da própria morte, né? Na grande parte também. Fora questões que são suscitadas pelo quadro. Então, grande mudança na rotina, né? O que eu aprendi trabalhando na UTI, que assim, quando interna-se um paciente na UTI, é uma família que está internada na UTI também. Então, toca o telefone em casa, ela está desesperada porque acha que é um hospital, né? Então, é uma família que muda uma rotina toda para poder estar acompanhando o seu parente.
a possibilidade de sequelas, então, né, numa fase um pouco mais para frente, como é que vai sair esse paciente daqui de dentro, né? O que vai precisar mudar na vida dele, na minha vida, qual era o papel social que ele exercia, às vezes dentro de uma família, dentro de um trabalho, era provedor, não é mais, alguém vai ter que parar de trabalhar, todo esse tipo de coisa aparece lá dentro pra gente, né? Que é a dúvida com relação ao prognóstico, o que vai ser daqui pra frente. Nesse tempo de atuação, eu divido assim, a minha prática em duas coisas que eu acho bem importante, né, de distinguir, que eu acho que é quando a gente faz o acompanhamento e suporte psicológico das situações, aí eu estou falando de escuta, de você ter um espaço que esse familiar, no caso, no foco, não tem em nenhum outro lugar, um trabalho de orientação, às vezes um encaminhamento, de repente, porque no nosso hospital a gente não faz uma continuidade ambulatória, e o trabalho diferente de mediar a comunicação. São duas vertentes bem diferentes da nossa atuação. De repente tem familiares que conseguem entender, que não precisam do nosso auxílio, né, em perguntas, em ficar fazendo paráfrases, para poder entender o quadro. Eles precisam do suporte emocional. Ao passo que tem famílias que têm condições, né, de ser, medir a comunicação, que tem condições dessa vivência, né, dão conta sozinhos de passar por isso, você precisa só ir traduzindo, né, a gente trabalha com a realidade de pacientes bastante simples. Então, fazer essa tradução às vezes é bem importante. E também tem famílias que precisam dos dois, às vezes, né? Mas são duas atuações de vertentes bem diferentes, assim, de cunho bem diferente. Que são, para vocês terem uma ideia, né? Eu não concordo com todas as caixinhas, eu acho que algumas estão juntas, né? Mas é mais ou menos isso que faz dentro de uma UTI, ou na verdade dentro do hospital, né? Do hospital como um todo. Falando especificamente do suporte avançado de vida, né? Ele é definido como a utilização de todos os recursos disponíveis para a manutenção da vida. Recursos disponíveis, ali eu dei alguns exemplos: ventilação mecânica, hemodiálise para o paciente fazer, né? De repente ele não tinha nenhuma condição renal. Com um agravamento de uma doença, isso se cria muito fácil, né? Então, ele precisa de hemodiálise, de antibióticos, de drogas vasoativas, então adrenalina para o coração bater, e da reanimação. A reanimação é uma medida de suporte de vida, né? Quando os pacientes entram em situação de terminalidade, esse aparato tecnológico, o uso disso é posto em discussão, né? Até que ponto a gente vai utilizar tudo isso? Até que ponto é válido? Até que ponto o paciente gostaria? Enfim, são muitas questões que são suscitadas nesse momento, mas a primeira discussão é o que é a terminalidade? Em que momento que o médico fala, não, agora, daqui para frente, a gente não tem condições, daqui para frente é um diagnóstico de morte, né? Para eles também é muito difícil isso, né? Então, eu coloquei uma citação. Considera-se paciente terminal aquele que na evolução de sua doença é incurável ou sem condições de ter prolongado a sua sobrevivência. Então, ali, apesar da disponibilidade e tal, foi num processo de morte inevitável, né? Então, essa situação aqui de baixo é bem legal também. Não é a interrupção desse tratamento ou da retirada de alguma dessas coisas que vai provocar a morte dessa pessoa, mas o processo patológico que já existia, né? Não é porque eu vou deixar de fazer uma hemodiálise no paciente que ele vai falecer, né? Talvez até, enfim, o rim vai dar sinais, mas é um corpo que está em falência, é um corpo que não tem mais a condição de cura, né? Aí o Conselho de Ética Médica, né, o Código, desculpa, podem ver que é uma data recente, 2009, a resolução, tem uma outra de 2012 também, então uma discussão bem recente na medicina sobre como agir nesses casos, né, da parte médica. Então, nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará ao paciente, sob sua atenção, os cuidados paliativos necessários. Então, é recente essa posição do Conselho, né, de você não promover, a gente está até aqui, né, essa discussão entre a distanásia e a eutanásia, né? Então, eutanásia. Então, a distanásia ainda é muito vista, né? A gente ainda encontra bastante, na literatura ainda vem bastante discutido que, na maioria dos casos, você ultrapassa isso, né? O bem-estar do paciente, que seria a qualidade de vida, você coloca ele em procedimentos dolorosos, muitas vezes, de sofrimento, que você não vai ter um ganho, de fato, né? Vai ter uma sobrevida, vai ter 2, 3 dias a mais, de repente. E a eutanásia, que hoje é a indicação maior, né? Na prática,
Quando é que o paciente entra na limitação, né, de suporte de vida? Quando ele não responde mais às medidas terapêuticas. O que é isso? Ele está tomando um antibiótico há 10 dias e os exames deles continuam muito ruins, não está fazendo efeito nenhum para ele esse antibiótico. Então, quer dizer que, né, a gente pode colocar quanto antibiótico for, o corpo dele não consegue absorver essa medida, não está conseguindo fazer um efeito necessário para a cura. E daí existe uma diferenciação também nesse assunto, que é entre limitar e suspender, né? Depende. Na medicina já não tem também um consenso, alguns estudos sobre quando é um e quando é outro, porque um, porque outro. É uma discussão bem recente deles, pelo que eu li. Né? Limitação seria o quê? A ordem de não reanimar o paciente, você não colocar ele em hemodiálise e você não entubar ele. Né? E limitar, suspender é você retirar o que ele está recebendo. Então, antibiótico, droga vasoativa, ventilação mecânica. Eu até coloquei, não dá para ver, mas está em itálico ventilação mecânica, porque no nosso país não é nada comum ventilação mecânica ser retirada, e fora do país é bem comum retirar a ventilação mecânica dos pacientes. Né? Na verdade, o que a gente tem, então, nesse momento em que é limitado, suspenso, você passa no paradigma da medicina da cura de algo para um cuidado, porque você não tem mais a cura. Você já não tem mais como ir dali para frente, você não tem mais o que oferecer. O que você tem a oferecer é o cuidado, né? Então, eles colocam isso, né, a eutanásia, como seria a boa morte. O não adotar, mas também não retardar esse processo, né? Não oferecer mais sofrimento ao paciente nesse momento. E entra com os cuidados paliativos. Eu só coloquei alguns exemplos do que são, por exemplo, oferecer cuidado de analgesia, sedação, para que o paciente não sofra, né? Tá baseado no respeito da autonomia, enfim, da gente ir da não maleficência e benevolência lá no discurso da medicina, né? Você manter alimentação, higiene, você vai, nesse momento, proporcionar o suporte emocional e espiritual para que ele tenha esse momento da morte da forma mais digna possível, né? E eu entendo que é um discurso bem recente, uma discussão recente na medicina, porque é você mudar a visão, na verdade, que a morte tem para a nossa sociedade, né? De que é algo que tem que ser evitado ao máximo, a gente tem equipamentos mil, a gente pode deixar uma pessoa viva por muito tempo, né? E agora estão começando a repensar isso, né? Até quando isso é válido. E o paciente e a família nisso tudo. Bom, eu não tenho muita vivência com pacientes com limitação de suporte ou paciente. De repente, alguém que trabalha com câncer, com terminalidade nesse sentido, tenha. A minha vivência maior é com as famílias, né, desses pacientes. A medicina está numa tendência de inclusão e participação dessas duas figuras nas decisões, né? Então, sai do modelo paternalista, que ainda é muito presente, no qual o médico soberano decide e o que ele coloca está posto, para um modelo de compartilhamento. Então, a fala da Denise, ela falou daquele documento em que todo mundo assina o que foi decidido a respeito do paciente. Seria um pouco disso, essa é um exemplo interessante. Vem essa discussão da bioética, né, com a criação do campo da bioética, nas décadas de 90 também começaram esses estudos sobre até onde todo esse esforço é válido, né, para o sujeito. Atualmente tem muita discussão a respeito das diretivas antecipadas de vontade ou testamento vital, né? Existe essa possibilidade de se fazer isso, você ter um testamento antes de você morrer, né? No Brasil também não tem consenso, não tem clareza jurídica, são jurisdições a respeito do assunto, né? Nem consenso prático, porque, por exemplo, o médico pode desconsiderar o testamento vital do paciente, né? Ele tem essa soberania ainda frente a nossa justiça nesse sentido. Então, você tem a prevalência do modelo paternalista ainda dentro das UTIs do país, com tendência ao modelo de compartilhamento, né? O que é importante ressaltar é que, assim, não é família, olha, o seu paciente está assim assado, você quer que eu dê o medicamento ou você não quer que eu dê o medicamento para ele, né? Você jogar essa decisão para uma família no momento de fragilidade também não é justo. Então, o médico tem que expor todas as possibilidades possíveis, mas a decisão ainda é técnica nesse sentido, dentro da legislação. Então, é técnica no sentido da medicina, do ponto de vista médico, a gente não tem mais o que oferecer. E, normalmente, eles fazem isso em consenso entre eles, entre mais de um médico.
No caso da UTI, encontra-se com equipe multiprofissional que acompanha esse paciente, né? Do jeito que eu estou falando, parece que o paciente entra na UTI e morre, né? Já é retirado tudo, não é bem assim, né? Isso é um processo de adoecer. Até a gente chegar no momento em que é decidido sobre a limitação, ou isso é começado a pensar, o paciente já passou alguns dias dentro da UTI. Da minha experiência com a papel da psicologia, né? Aqui eu acho que é bem importante a equipe médica, né? Dizer o que é esse paciente, no caso, para quem trabalhar com paciente com limitação, mas dessa família, né? Primeiro, ela compreende, ela sabe o que é, ela tem uma noção de qual é a gravidade do que está acontecendo, não, né? Dá esse parecer da nossa visão. Promover e facilitar a interação médico-família. Então, assim, está na reunião multiprofissional, o paciente está piorando muito e tal. Não vamos então chamar a família para falar? Posso ligar para a família e pedir para eles virem antes conversar com você? Então, acho que é o nosso papel incitar isso, a presença dessa família. E apoiar nas comunicações, né? O médico, né? Claro, o médico vai dar toda a delimitação, mas é importante a gente sempre estar junto. Com a família, essa mediação, né? De facilitar essa compreensão, o acompanhamento e o suporte, né? De uma forma breve, eu coloquei aqui, é pontual, é relacionado ao adoecimento, né? As situações com o familiar em questão, porque aí surgem muitas coisas nesse momento. Mas eu não disse para ele, mas eu não pude, né, tal coisa. Aí vem o parente de longe, nessas horas acontece todo esse tipo de coisa. A gente tem que se focar na situação do momento, né? Não adianta a gente abrir outras demandas. Eu não sei, talvez eu estivesse querendo me separar dele, agora eu não sei, eu não queria mais. Será que foi isso, né? Então a gente tem que ser bem focado nesse sentido, porque senão vira mesmo um bolo muito grande. Fazer a preparação para o momento de morte, até coloquei ali luta antecipatória, não sei se isso existe, né? Já tentei verificar entre preparar uma família e a hora que chega de fato a hora da morte, se tem como ela estar preparada, tem como ela estar mais consciente, mas preparada emocionalmente é difícil, né? E o manejo de situações que eu coloquei extra-hospitalares ali, porque é isso, né? Aparece 1000 pessoas querendo entrar o tempo todo, né? Para dificultar a urgência daquele núcleo familiar que está acompanhando, vai aparecer muitas coisas para eles. E daí isso vem para dentro do hospital. Todo mundo quer vir ver, né? Então a gente tem que fazer um pouco dessa contenção. Na minha vivência, né? Trabalho em uma UTI de trauma. Traumas são pacientes provenientes de acidentes, de violência, de quedas, uma condição súbita, então não são pacientes crônicos, são pacientes de uma doença súbita, né? Um mal súbito, que gera uma condição pós-traumática de complicação, no caso dos que vão ter limitação, né? Por exemplo, então, falência de rim, pneumonias e outras condições que não associadas, por exemplo, ao acidente de carro que ele teve. Ele quebrou uma perna, braço, né? O braço, quebrou várias coisas, mas assim, vai decorrendo e vai tendo outras complicações no organismo que são antecessoras da morte, né? Não necessariamente ele morre pela batida do carro, ele vai morrer por outras complicações clínicas. O meu foco está na família, porque na maioria são pacientes muito graves, em coma, expulsivo, ou que já estão em estado vegetativo, neurológico vegetativo, né? Hoje se fala mais de consciência rebaixada. Quem são os pacientes que têm o estado limitado? A maioria idosos, com comorbidades já limitantes, então com baixa qualidade de vida, então demência, que são acamados, né? E pacientes outros com comorbidades limitantes, então pacientes que já têm sequela neurológica grave e dão entrada no hospital várias vezes, né? São pacientes que reinternam várias vezes. Da minha prática também, o que eu acho que faz muita diferença, a visita médica diária de forma transparente, honesta e de postura aberta, acolhedora pela parte médica, né? Eu trabalho com uma médica específica que tem uma visão muito interessante disso, desses momentos, então faz muita diferença, sim, a postura do médico, porque ele é a figura para a família, né, de referência da família nesse momento. Então, como ele se porta frente à família, as dúvidas que ele coloca, o espaço que ele abre, faz muita diferença na hora da conversa, da decisão. Participa das reuniões familiares, né, as reuniões assim, o que é legal é fazer sempre uma retomada. Olha, o seu paciente, ele entrou aqui assim, ele fez esse momento, aconteceu tal pneumonia, foi curado, mais uma foi curado, essa é a terceira, agora o rim dele também não funciona, o fígado dele também está dando sinais. Então, assim, olha, você dá um panorama geral, aos poucos, a família consegue ter uma ideia do que é essa gravidade.
esclarecer quais são as possibilidades. Ou de o médico falar, olha, agora não tenho mais antibiótico, ele tomou o último antibiótico da última geração e ele continua ruim, né? Não é porque ele está no hospital SUS que não tem, eles falam, se ele for com particular e agora? Não, esse é um antibiótico que tem no mundo inteiro, né? Esse é o mais potente do mundo todo. Então sempre tem esse tipo de movimento, né? Então é importante dar essa possibilidade deles perguntarem tudo que vier nesse momento. E daí, assim, com relação daí a gente passa para o paradigma do cuidado, né? Então, assim, abertura de visita extra, atendimentos individuais, eu faço antes também, continuo fazendo depois, para os familiares próximos, né? Preparação para a possibilidade de eles estarem juntos no momento do óbito, né? Isso acontece bastante do paciente parar e o familiar estar junto, né? Como é que vai ser isso? E suporte espiritual, a gente, enfim, não faz de forma alguma, mas a gente facilita, né? Essa entrada, essa vinda de pessoas, enfim, da região, da fé, do familiar. E a gente sempre retomar com essas famílias o que será que esse paciente que está aqui desejaria nesse momento? Que ele não pode falar, né? Ele não tem a voz. Então, refletir como é que ele foi na vida dele, o que nesse momento seria do interesse dele. E o que é bem importante é informar toda a equipe e retornar como é que foi todo esse processo. Os técnicos, às vezes a gente esquece, mas como é que foi para essa família, como é que foi essa decisão, é difícil, não é difícil, né? Aceitaram, não aceitaram. Nesse sentido é bem importante para toda a equipe a gente ser uma referência para que nós também consigamos desmistificar o processo de morrer, não como algo, claro, difícil, sofrido, mas não como algo que tem que ser evitado, no sentido assim, a qualquer custo, né? Acho que é isso. Depois eu fico... Inicialmente, eu quero cumprimentar a Juliana, em nome do CRP, através da qual cumprimento todos os presentes nesse evento. Agradeço o convite para participar dessa mesa e é uma honra para mim estar junto com a psicanalista Jandira e a Martina por diversas razões. Também agradeço a Aline, que foi quem me transmitiu o convite. Eu vou fazer um pouquinho diferente das colegas, eu vou ter que ler para dar conta do que eu, pelo menos um mínimo de articulação do que eu trouxe para falar, né? Gostaria de dizer ainda que eu não venho aqui falar de um saber totalmente elaborado, pronto e acabado. Minha intenção é compartilhar e debater com vocês algumas elaborações e ideias sobre a supervisão que tenho desenvolvido ao longo da minha vida profissional. E quanto ao tema, né, da mesa, o papel do psicólogo na intercomunicação, na verdade, seria o papel do psicólogo como supervisor de equipes, né? Acho que deve ser entendido desse enfoque. O ponto de partida para o meu trabalho é a supervisão clínico-institucional proposta pela política pública de saúde mental, que vem se constituindo numa prática eixo nesse campo, como efeito da inclusão da supervisão na própria política. Então, se ela foi inclusa na própria política, a supervisão, ela faz parte da descrição da política pública, ela não é algo periférico, contingencial ou casual, mas afirmado como necessário à construção da Rede Nacional de Saúde Mental. Embora proposta pela Política Nacional de Saúde Mental, verifica-se que ela ainda não constitui uma prática amplamente exercida na rede de atenção psicossocial brasileira, não foi amplamente adotada pelas gestões locais, mas, sobretudo, o seu aspecto mais proeminente é o fato de que seu instrumental teórico metodológico está ainda em construção, ou melhor dizendo, é da ordem da invenção. Ela não se assemelha a nenhuma dos tipos de supervisão, nem supervisão clínica e nem supervisão institucional. E nem na supervisão clínico-institucional, na qual esses dois adjetivos se disjuntam, né? Por isso que nós escolhemos o nome de supervisão clínico-territorial. Uma posição um pouquinho, num enfoque um pouquinho diferente da Jandira, até nem sei se é diferente,
mas assim nós baseamos na geografia do Milton Santos para pensar a questão da territorialidade, né? Ou como espaços de trocas sociais, ou como a supervisão produzindo efeitos que vai para além do território. Aquilo que causa na pessoa, o efeito da supervisão, ele se expande para todo o território. Se expande na forma de cuidar, se expande nas relações que se dão no território. A formação de recursos humanos é um dos principais desafios para a consolidação da política de saúde mental. Porém, há uma enorme distância entre o que é ensinado na universidade e o que requerem os princípios e diretrizes dessa política. É nessa direção que a área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde aponta a supervisão clínico-institucional como forma adequada à qualificação das equipes técnicas, que é o principal recurso tecnológico dos serviços, né? E inclui pela importância na própria política. Reconhece-se que a mudança de trabalho apresentada pela política de saúde mental não é uma tarefa muito fácil e muito menos simples a ser implementada nas equipes dos CAPs, como determinam as diretrizes. Eu falo aqui CAPs porque é o dispositivo estratégico para a mudança do modelo, mas na verdade eu penso que a supervisão pode ser esse tipo de supervisão que a gente fala, pode ser praticado e é recomendada para qualquer serviço de saúde. Além do mais, a formação de equipes não ocorre de forma automática, né? É preciso um trabalho ser feito, precisa ser construído um trabalho. E a supervisão serve a esse propósito e deve ser pensada como um dispositivo de formação permanente que atua de forma a sustentar a proposta de uma gestão partilhada da clínica, no sentido de auxiliar os profissionais a enfrentar os impasses institucionais que insistem no cotidiano do trabalho coletivo na perspectiva da atenção psicossocial. Um pouquinho, né? Nós nos propusemos ou trabalhamos a supervisão como categoria articulada no campo da psicanálise, compreendendo-a como um dispositivo clínico de transmissão que promove efeitos de formação dos operadores no campo da saúde mental. Esses aprendidos em sua ação que funciona numa lógica de uma certa modalidade de coletivo, regido pelo um a um entre muitos, e não na lógica dos grupos, a partir dos atos nela praticados, sejam intervenções faladas, atos propriamente ditos, interrogações, interpelações e outros. Eu já estou atropelando a fala. Assim, a supervisão clínico-territorial refere-se a uma estrutura discursiva na qual o supervisor opera ancorado na função de analista e se volta a outros, os profissionais da equipe de saúde mental, e as suas falas e seus atos são considerados como registros significantes, ou seja, manifestações da linguagem. A supervisão clínico-territorial é considerada por nós uma prática psicanalista que integra o dispositivo do que Lacan denominou psicanálise em extensão. No entanto, ela não se restringe ao plano do ensino, da transmissão e da presentificação da psicanálise no mundo, tarefa príncipes da escola proposta por Lacan, e guarda com a psicanálise em intenção, isto é, a experiência psicanalítica como tal que se desenvolve entre o psicanalista e o psicanalizante, uma forte homologia. No caso da supervisão clínico-institucional, a dimensão do coletivo implica um lugar que denominaremos dobradiça, entre psicanálise, intenção e extensão. Na supervisão clínico-territorial deve-se considerar o sujeito, o contexto institucional, o serviço, a rede, a gestão e a política pública. Ou dizendo de outro modo, a dimensão clínica da política e a dimensão política da clínica. Em nossas elaborações sobre a supervisão, procuramos assentar alguns pontos teóricos que situam o coletivo na psicanálise, que é um conceito bastante diverso da ideia de grupo. Ori observa que o coletivo é uma função que tem a finalidade de fazer funcionar todas as estruturas institucionais em uma dimensão psicoterápica.
Para ele, o que domina o coletivo é a função diacrítica, e esta é uma função de análise estrutural que permite distinguir as coisas, separar os planos e os registros que emergem dos acontecimentos que ocorrem em um estabelecimento e que precisam ser interpretados. A função diacrítica serve para distinguir as demandas que estão na subjacência. Esse termo é importante que a gente sublinhe. No sentido do RI, a supervisão psicanalítica não se estrutura num tecnicismo terapêutico, porque, sobretudo, estrutura-se em princípios de transmissão que exigem inconsciente como transversalidade e transindividualidade. O RI nos mostra que não se trata do plano da ação, a supervisão, né? E sim do plano transcendental, supervisão, esses princípios, né? E sim do plano transcendental, onde estão intrinsecamente implicados a demanda e o desejo. No percurso teórico que nós realizamos e a reflexão vinda de nossa prática como supervisora, nos levou a investigar quais seriam esses princípios para a supervisão, baseados no sentido dado por Uri, né? E a propor alguns princípios que julgamos fundamentais da supervisão. A supervisão e o seu modo de operar. Que são o desejo do analista, no caso o desejo do analista supervisor, a transferência, a escuta e a atividade. Entendemos que o dispositivo da supervisão clínico-territorial se instala a partir do desejo do analista supervisor e da nomeação do supervisor. O desejo do analista é totalmente articulado com a transferência que ele causa na instalação da função da fala e do campo da linguagem, evocando um modo específico, porém particular de funcionamento. Esse modo é determinado pela posição ocupada pelo supervisor no discurso. Em síntese, o dispositivo analítico da supervisão clínico-territorial implica no modo de fazer, um espaço coletivo de dizer, sustentado por uma prática clínica de escuta das equipes de saúde mental. Essa prática é pautada por uma ética que leva em conta a experiência singular e o desejo de cada um. Trata-se, portanto, de uma ética que toma o desejo como medida de toda ação humana. É por essas importantes razões que compreendemos que o desejo do analista é tanto um princípio quanto um operador central da supervisão. Em consequência, a transferência a seu operador clínico e a supervisão clínico-territorial, o operador da política de saúde mental e da atenção psicossocial no território. Essa questão da supervisão ser importante e operador da política foi uma questão que nós nos deparamos no desenvolver da pesquisa, né? Veja a importância que ela tem dentro de uma política pública, né? Não vou falar da transferência, já falei um pouquinho junto com o desejo do analista, vou pular um pouquinho, né? Como terceiro princípio, nós identificamos a escuta como outro importante princípio da supervisão, pois é com ela e com a fala, com as palavras, que podemos aprender da experiência da supervisão o sujeito em seu gozo e em seu ato. Lacan, ao falar da escuta, dizia que a arte de escutar equivale à arte de bem dizer, né? O quarto princípio, por nós denominado de princípio da estimidade, e o consideramos essencialmente um princípio lacaniano, pois no sentido de Lacan, a supervisão é íntima e íntima a um só tempo. E essa é uma das razões pela qual o supervisor deve ser externo ao serviço e não pode ser coextensivo ao campo que ele mesmo cria. Dada a exiguidade do tempo para desenvolver um assunto tão vasto e baseado nesses princípios transcendentais e nas experiências que temos podido acompanhar, vou me limitar agora a falar sobre algumas coisas que aprendi nesse percurso. Na experiência da supervisão clínico-institucional, o supervisor, ao invés de operar a partir do discurso universitário, que parte da lógica de tudo saber, ou de um saber que se sabe, apostando que o ensino possibilita uma transmissão sem perda, trabalha ancorado em uma função de analista, que aposta na impossibilidade de tudo saber, e trabalha com um saber que não se sabe, saber como verdade revelado na fala do supervisionando. Renuncia assim a qualquer saber a priori, mesmo que o
supervisor saiba e deva saber sobre a teoria, né? Ele age de modo a suspender as certezas congelantes e sedativas dos participantes da equipe de saúde mental, colaborando para que esses produzam significantes novos. É na função de analista, já falei, por excelência, que se ancora a função do supervisor. Esse, contudo, não exerce a função de psicanalista na equipe, no sentido da condução de uma experiência de psicanálise sem intenção, expressa na categoria conceitual de Lacan, constitutiva de uma dualidade dobradiça que articula esses dois campos, a intenção e a extensão. A supervisão, por sua vez, é um dispositivo híbrido quanto a essa dualidade, porque ela se situa no ponto de articulação e, ao mesmo tempo, de distinção entre a psicanálise e intenção, porque há efeitos analíticos a serem entendidos clinicamente como modificação da posição do sujeito, membro da equipe de saúde mental e supervisão. E extensão, porque há efeitos de transmissão da psicanálise na direção de tratamento a serem implantados em um serviço, que presentificam discursos psicanalíticos nas redes de saúde mental. Mais um ponto que aprendi, que cabe ao supervisor sustentar uma concepção de trabalho que funda a rede como exigível, produzindo o que chamamos de impulso à rede. O supervisor é o primeiro elo dessa rede. O supervisor não é mestre ou guia da conduta da equipe, mas é o mediador da equipe de saúde mental, podendo assim relançar para o plano da mediação os conflitos de relacionamentos que existem em todas as equipes. Um supervisor não pode ser um técnico da equipe, por mais qualificado que ele seja, pois a qualidade deste no íntimo, mais importante que qualquer saber ou experiência, se perderá. Nesse sentido, a supervisão clínico-territorial inviabiliza pactos de gestão, dado que não há como estabelecer uma transferência, supervisor supervisionando, no coletivo, se o gestor estiver coligado com a gestão. O supervisor não é um especialista, mas, sobretudo, alguém que interroga sobre todo e qualquer saber que se propõe a prévio ao sujeito. Para isso, deve ser alguém que já tenha se submetido ao processo analítico. Consideramos que a supervisão é essencial às equipes de saúde mental, pois nossa experiência mostra que sem a supervisão a equipe sequer se forma. Nesse sentido, a existência de multiprofissionalidades e a suposição do que o que falta cada um está no outro não garante que haja uma equipe. É preciso um espaço e um tempo posterior para falar sobre o que ainda não se sabe, mas que ocorreu a partir das intervenções dos técnicos. Então, essa é uma afirmação bem que deve ser posta em discussão, porque a gente está afirmando que sem a supervisão a equipe sequer se forma, e pelo que eu vi das discussões, está se falando que as equipes funcionam, né? Entendemos que o supervisor não é importante por ter coisas a ensinar à equipe, coisas que ele saberia e a equipe não, pois o que é importante não é o saber do supervisor, algo concreto e objetivável que teria que dar à equipe, porque, na verdade, o supervisor sabe muito pouco do que ocorre na clínica cotidiana de um serviço de saúde mental, uma vez que não é ele que está lá no front clínico. São os profissionais que lá estão que sabem os efeitos reais de estar lá. Consideramos que isso já é bastante em termos de saber no campo da clínica, em que o saber teórico acumulado, apesar de ser indispensável ao supervisor, na supervisão não serve para muita coisa. O supervisor é tão mais essencial quanto menos a sua importância está situada nesse modo de saber. Quanto menos o saber textual da supervisora estiver na posição de proa em sua postura ou ação, maior serão as condições de executar um bom trabalho. Na verdade, ele tem que estar na posição de popa, né? Eu acho que um último ponto que aprendemos é quanto à demanda para a supervisão, né? Num serviço público, numa clínica, é da instituição, é da equipe, é do profissional. O que entendemos é que
No dispositivo da supervisão, a demanda institucional precisa se transformar em demanda de cada um para provocar a transferência. Se a materialização ou a existência da supervisão se dá pela via da representação, a escolha do supervisor se dá pela via do consentimento, pois as vias que determinam a escolha do supervisor são as do desejo e da transferência, e não as exigências dos degraus ou curso de um supervisor, né, na forma sedutora. Mas terminando, nossas análises em relação à transmissão, formação e condições de prática e objetivos da supervisão nos levam a entender que ela não pode ser regulada por uma lógica puramente técnico-administrativa que na atualidade tenha dominado o Sistema Único de Saúde, que tem feito que cada dia mais ele se distancie dos princípios que foi originalmente constituído. Haja vista que hoje está mais coerente com o movimento geral de racionalização da sociedade que tende a desconsiderar o sujeito. Finalizo minha fala na tentativa de ter demonstrado que a supervisão clínico-territorial é uma estrutura que se ancora em princípios psicanalíticos, sendo seu principal fundamento o desejo do analista supervisor. Gostaria de dizer que não é nossa intenção que todos os profissionais de saúde mental procedam segundo os princípios clínicos da psicanálise, pois uma vez instalado o dispositivo, outros saberes e práticas e tipo de intervenção circulam no interior dos serviços. Dizer que as equipes de profissionais de saúde mental pública devam ser compostas só por psicanalistas seria uma distorção dos princípios que norteiam as políticas públicas e também uma contradição diante da diversidade de categorias profissionais do que o campo público precisa. Mais ainda, porque o modo de a supervisão operar é avesso ao especialismo, condição que é condizente com as diretrizes da atenção psicossocial, que não concebem a atenção psicossocial como uma ação especializada. Então, foi para resolver esta questão que achamos oportuno formular a supervisão como um dispositivo clínico de transmissão e informação, que, na lógica por nós propostas, compreende toda e qualquer intervenção, desde que não se anteceda ao sujeito e que não seja, a priori, um saber que se considere melhor que o outro. Agradeço a paciência com que me ouviram ler, né, e coloco-me à disposição para o debate. Agora eu quero convidar as outras integrantes da mesa, a Jandira e a Martina, e abrir para o nosso auditório. Vocês estão, agora têm a oportunidade de fazerem perguntas às nossas convidadas. Eu queria perguntar, acho que é a Marina, né? Martina, desculpa. Acabou aqui do outro lado. Eu fiz a anotação, né, do discurso, eu queria ver só tirar uma dúvida se eu entendi corretamente. Em determinado momento, a gente está tendo aqui a nossa atenção focada na patologia do paciente, em prol do paciente e dos seus familiares para atender esse caso em epígrafe, né? Aí, nesse momento, você deu a entender que outras situações vêm à tona, talvez uma esposa que está precisando se divorciar, não sei, um filho que brigou com o pai, não estava se falando, uma coisa assim. É isso mesmo que eu entendi? E se é frequente acontecer isso? Acho que quem trabalha no hospital, vê bastante isso, né? O momento de hospitalização traz todos os conflitos que se antecediam na vida do paciente, como sendo assim, eu preciso resolvê-los agora, né? Ainda mais uma situação dentro de uma UTI, enfim, com a morte ali muito próxima. A gente já teve situações assim de conflitos físicos mesmo, né? Então, paciente casado, mas aí vem uma amante visitar, que encontra a esposa, né? Então, todo esse tipo de situação, quem está dentro do hospital vivencia, né? A hospitalização, o adoecimento, a retirada da pessoa do seu ambiente, dele poder fazer essa coordenação, propicia aparecer muitas coisas assim. Não sei se é isso que você disse também. São. Vai para além do adoecimento, sim. A demanda que aparece na psicologia dentro do hospital
vai para além do adoecimento, né? Aí cabe a gente saber também como conduzi-la, né? Se a gente consegue abrir e dar conta disso ou não, né? Reconhecer que não, às vezes não é o nosso papel dentro do hospital cuidar numa condição que seria para uma análise, para uma terapia, enfim, para um outro tipo de resolução. Na realidade, eu acho que é muito mais um comentário até do que um questionamento. Ouvindo a Cleusi e até pensando um pouco no que a gente havia conversado anteriormente, das questões de saúde mental no Hospital Geral, do que a Aline, né, comentou, fiquei pensando o quanto seria pertinente, né, porque antes a gente estava falando que diminuíram os leitos de hospital psiquiátrico, e que os hospitais gerais precisariam, né, abrir os seus leitos e que a legislação não é cumprida e que muitas vezes as equipes dentro do hospital geral não estão preparadas e não têm a capacitação adequada para atender esse tipo de paciente. E fiquei pensando quão pertinente seria, né, que esse tipo de trabalho ocorresse com as equipes do hospital geral para atender e receber os pacientes de saúde mental. A esfera da clínica territorial, né, a clínica no território, é muito diferente do que aquilo que a gente aprendeu. Então é preciso reinventar, inclusive, a clínica. E as pessoas não sabem, a gente não é formado para isso. E não se trata de ir lá e dar um curso, né? Se trata das pessoas, a partir daquilo que elas sabem, de elaborarem um novo saber. Eu acho que é pertinente para qualquer serviço de saúde mental. Né, nos ambulatórios, nos hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, né, só que não é uma questão tão bem aceita, porque, como sabe, a gente leva a teste, né? A discussão não é reforçar o estabelecido, é questionar o estabelecido. Sim. Né? Isso. Até sei, porque a Aline me comentou que teve a portaria do Ministério da Saúde, e por conta disso até que você desenvolveu o trabalho em algumas instituições de saúde mental, né? Então... mas em tempos nebulosos, o que ocorreu assim, foi instituída a supervisão pela política, houveram alguns editais selecionando pessoas para serem supervisoras no Brasil inteiro. Eu, particularmente, fui supervisora do Adalto, fui supervisora de alguns outros CAPs. Mas o que ocorreu é que, quando muda a gestão, outras pessoas assumiram com outra forma de pensar, né? E eles acabaram subjugando a supervisão, ou colocando numa posição dentro de um outro modo de formação, que são os processos, processos formativos. Ela ficou junto como se fosse troca de experiência, como a supervisão fosse entendida como um lugar para se trocar experiência. Não é nada disso, é uma estrutura, é um dispositivo que tem a supervisão. Então, no momento atual, tem ocorrido isso. Não há um financiamento específico mais para a supervisão. Supervisão é uma coisa que muito se fala, mas pouco se faz, né, na história da saúde mental. Eu lembrei, Jandira, hoje, o fato de estar com você na mesa, eu lembrei que no começo da minha graduação, eu fiz estágio simulando na área de colaboradores do Hospital Pinel, veja, muito tempo atrás. E lá, a supervisão era muito valorizada, né? A Jandira estava muito mais jovem que eu, mas ela estava lá é verdade. Ela estava lá, então já era algo muito valorizado. Eu lembro que quando nós trabalhávamos no Adalto, nós pagávamos do nosso próprio bolso a supervisão, compreendendo dessa necessidade, né? Então, eu acho que é um tema muito importante para nós psicólogos pesquisarmos, desenvolvermos metodologias, como eu coloquei, né? Então, acho que é bem interessante. Quero falar também sobre isso, a importância do que você está dizendo, porque há uma tendência hoje na psicologia em trabalhar as questões sociais, que tem sua importância, sem dúvida, mas não pode ser em detrimento da clínica que acontece nesses ambientes. Porque o aspecto social, ou seja, o psicólogo se submeter a um discurso do social ou ao discurso médico, elimina, anula o seu afazer. Ele não deve, não é essa a prática do psicólogo. Hoje eu vejo muitos encontros de psicologia, congressos, jornadas, onde a coisa é superficial.
é social, e esquece-se, isso que eu acho que o teu trabalho aborda, não conhecia o que era o alcance do teu trabalho na supervisão, nesse trabalho que tem o fundamento clínico, e que a equipe possa formalizar alguma coisa no seu trabalho clínico. Eu achei isso extremamente importante, porque você pode ter uma política de, por exemplo, a lei antimanicomial. Tudo bem. E aí, como é que vão proceder? Como é que vão fazer? Não é só a equipe dentro de um hospital geral, tipo enfermeiro, que morre de medo, médico, que morre de medo. E nós, psicólogos, se tivéssemos que acolher, também não saberíamos, de algum modo, trabalhar com isso. Então, eu acho que a importância do teu trabalho é voltar à dimensão clínica do trabalho do psicólogo. Bom, a questão que eu gostaria de fazer é para a Jandira, mas antes tenho que dizer que, ouvindo você fazer essa articulação da nossa realidade prática com o arcabouço da psicanálise, foi música dos meus ouvidos. Estava aqui, por isso que eu falei, fica aí mais umas 2 ou 3 horas falando. E acho que compartilho com algumas colegas aqui, sabe? Bom, e fiquei pensando que, ouvindo também a Cleusi, acredito que encontrei um ou vários pontos comuns, no sentido assim, daquilo que a mesa propõe, ou até o nosso encontro de hoje. Assim, na fala da Jandira, era de que como a gente batalha para sustentar o nosso lugar de um resgate da subjetividade, da manutenção da subjetividade, né? E de que a gente precisa lançar um olhar para a equipe para o sujeito, para o doente, não para a doença. E aqui, quando a Cleusi fala, me parece lançar um olhar para aquilo que os profissionais ou os colaboradores tenham a dizer. Né? Então, lá na supervisão clínico-territorial, era a demanda que talvez a instituição tenha, ou um pedido da instituição, se transforme na demanda de alguém. Que ele diga se ele quer, como quer, o que quer. E aqui no nosso caso do paciente também, que ele possa dizer dele. Né? E não que alguém, o médico, sabidão, fale dele. E aí, Jandira, eu queria que você falasse desse ponto que a gente parou ali, que era, você dizia assim, que quando a gente utiliza desse dispositivo da escuta para colher algo do inconsciente, instituir essa fronteira a partir do paciente. E tentaríamos fazer isso com o médico, com as equipes, né? Então, que você pudesse falar desse ponto, por gentileza. Certo. Acho que a gente é muito convocado a falar desde o mesmo lugar que o médico. Pesquisas, estatísticas, perfis, essas coisas. E eu não vejo mal nenhum que a gente também faça uma transmissão desse o nosso conhecimento. Mas não vejo que a grande preciosidade esteja aí. E seria mais fácil a gente falar como fala o médico. Mas aí a gente esqueceu qual que era o nosso lugar. Se a gente se rende para os paraguaios, esqueça, a gente já não sabe mais qual é o próprio lugar. E esse lugar não vem de graça, nenhuma vez. Ele é, todo dia, um leão. E, então, eu vejo que com o trabalho junto às equipes, a gente precisa se esforçar para manter também o não saber. Esse real, no caso, lacaniano, presente em tudo, não só na vida do sujeito, mas na vida do trabalhador em área de saúde mental, mas está lá também, em que haja a possibilidade de, por um lado, uma vez que a gente... Eu vou dar um exemplo clínico. Simples. Uma mãe que ficou junto com seu filho internado recém-nascido, porque ele nasceu com genitália ambígua, vocês sabem, precisa ter um tempo internado para fazer muitas investigações e sair com o sexo definido do hospital. Né? Quando me foi passado o caso, então a médica me disse, olha, para a mãe é o menino e ela queria um filho homem. Primeiro filho, tá? Bom, ok.
E já viu ali uma dificuldade bastante grande, porque a maior parte dos casos do interno, e esse também parece que é pelo mesmo caminho, é que depois, feito uma porção de exame, se veja que a criança não vai para o lado do homem, ou seja, não tem testículos, não tem gonadas palpáveis, etc. O cariótipo é XX, tem útero, trompas e ovários. Então, muitos elementos, a forma como os médicos entendem, a definição é fortemente dada pelos médicos, fica definido o sexo feminino. E essa mãe já vinha com isso e a médica então vinha dizer que para a mãe era um menino. Tudo bem. Isso já deixou a equipe num momento de angústia, porque sabem que muitas vezes são casos que se identificará como menina. Bom, o que eu fui escutar lá? Fui escutar que sim, ela queria realmente um menino. Foi lá na terceira entrevista e que a mãe diz que ela queria um menino porque a mulher sofre muito, né, doutora? Não quer uma filha mulher, a mulher sofre muito. Tá. Então, ver que será uma filha, isso implicará um sofrimento que ela vai ter que passar dobrado. A vivência dela e ver que a filha vai passar também, como nós, né, transmitimos nas gerações, essa dor. A dor de ser mulher, né, como se não tivesse dor de ser homem. Bom, nós sabemos das dores de ser mulher. Então, nesse ponto, se esclarece e se desmistifica um primeiro dado que tendeu a ser único para o médico. Ele não vai voltar lá, mas escuta, realmente você só quer uma filha menina? Sei lá, menino, um filho menino? Não. Ele não vai averiguar esse dado desde por onde passa, exatamente por onde passa. E nesse ponto a gente tem o que contribuir, mas a gente não tem de antemão o que contribuir. A gente não tem a priori o que dizer. A gente não tem nada para dizer, a não ser a gente dizer, vou escutar. E às vezes a gente vai escutar e também não tem muita coisa para dizer. Talvez tenha um pequeno, único elemento. Ao longo do tempo, pode ser que tenha algo mais, ou talvez nunca tenha nada, porque tem coisas que não são transmissíveis de uma fronteira para outra, porque o que vai interessar você? Primeiro, que não pode, né? Por sigilo, nossa ética não permite. Segundo, mesmo que você fizesse isso de modo que todas as regras do jogo organizadas, né? O tema de consentimento, tudo isso, mesmo que fosse assim, você não teria como valorizar determinados achados clínicos para nós. Então, aí eu acho que vale mais a pena a gente formalizar a nossa prática de um modo onde a gente não vá simplesmente com a fofoca do caso, e que a gente vá com uma coisa fundamentada. Então, a gente tem a teoria para falar, sei lá, desmistificar a noção do trauma, colocar o que poderia ser o trauma realmente, descanalizar a partir de alguns casos. Então, a gente pode se servir dos nossos casos, lá, não só dos casos dos nossos pais, Freud, Lacan e dos outros, mas também se servir da nossa prática, formalizar e fazer disso uma fonte de transmissão. Né? Então, ela não está dada no saber, necessariamente, apenas, tipo, vamos falar que nem os que sabem, os sabichões, vamos também falar desde o nosso não saber. Eu acho que a partir daí a gente pode produzir algo mais legítimo na nossa prática. E a gente transmite, às vezes, uma coisa que é algo importante para os médicos. É assim, vamos com calma, vamos devagar, porque não é na pressa que a gente vai conseguir tomar uma boa decisão ou entender melhor o determinado caso. É nessa proporção, né? Não se trata muito de DDS. Ah, sim. E aí eu fiquei pensando assim, Jandira, que como é delicado e um impasse, um desafio esse lugar da gente, porque a maioria dos outros serviços, aqueles que você recordava, né, com todo o mérito e importância que tem no contexto hospitalar, físio, fono, TO, enfim, todos os outros, eles funcionam mais como um prestador de serviço. Eles têm uma finalidade última de dar um resultado. E concretamente aparece, né, muitas vezes, o resultado. Mais rapidamente do que o nosso, mais observável do que o nosso. E eu penso que daí nós temos dois pontos, assim, desse lugar
desafortunado que às vezes a gente ocupa. Um é esse, de como sustentar esse não, eu não sei. Né? Quando eles esperam uma resposta. E outro quando a gente vem com algum tipo de resposta e que não vai ao encontro da expectativa disso, a médica já se viu no impasse, opa, mas a mãe disse que é um menino quando tudo está indicando organicamente que é uma menina. E aí a gente vai sustentando essa posição da mãe, ou vai escutando isso que ela tem para dizer, né? E como muitas vezes a equipe médica faz uma leitura narcísica. Né? O que a gente tem para dizer, ou assim, você está do lado da mãe e contra o médico, algo por aí, né? Mas que é como se a gente estivesse destituindo um saber médico. Né? Muitas vezes acontece assim, eu acho que realmente eles tomam aquilo narcisicamente. Ou o nosso não saber, ou mais ainda, algo que a gente contribua, mas que não vá ao encontro com aquilo que ele queria que a gente dissesse. E aí, o que a gente faz? Eu acho que deve ser comum esse ponto aí, né? Muitas pessoas acham que além de mim devem passar. Pois é, eu acho que é importante deixar a pergunta aberta. O que a gente faz? A gente vai para a supervisão, a gente tenta pensar entre os colegas. Eu peço ajuda para os universitários também. Pede ajuda para os universitários, que de preferência não venham com discurso universitário para resolver para a gente. A gente vai para o discurso analítico. Então, o modo é que eu acho que só mostra como, para nós que temos essa prática. Não é só para o médico, que no caso de, nossa, mas o que está fazendo o fulano que não sabe nada igual? Agora eu quero dizer uma coisa e lembrar bem, não é que a gente não sabe nada. Aliás, a gente deve estudar bastante, por favor. A gente tem que estudar muito. Aliás, a gente vai estudar a fronteira que não é a nossa, o nosso território. Infelizmente, a recíproca não é verdadeira. Mas a gente tem que estudar o território onde a gente circula. Acho que só é possível numa equipe transdisciplinar circular por todas as fronteiras. Ou seja, que de uma fronteira circule, ultrapasse a sua fronteira e vá estudar e saber quais são as leis do território alheio para ver como funciona. Mas, enfim, mesmo que isso não seja recíproco, nós não podemos fazer de birras e também não quero saber do seu. Né? Ao contrário, nós temos que ir lá estudar e saber também do que eles estão falando e desde onde eles estão falando. Portanto, a nossa ignorância não é, senão a tal e famosa ignorância docta, né? Ou douta, aquela que sabe que não sabe. É diferente de sou ignorante, então passa a fazer cara de inteligente, burrinho. Não, eu acho que não é isso. É suportar o mal-estar também de que a gente não sabe, que a gente gostaria muito de saber, mas não corresponde à nossa prática, o colaborar necessariamente sempre com o saber. É muito melhor e mais estratégico, às vezes, colaborar com esse não saber. Por quê? Porque ele pode levar a uma produção que amanhã se elucida como um saber possível. No caso dessa paciente, que é muito simples, esse tipo de coisa é transmissível, né? Ou seja, é transmissível dizer que esta mãe, na verdade, tinha medo de ter uma filha mulher, pela dor que implica ser mulher e ver se repetir na filha essa dor. Bom, isso já faz até uma transmissão interessante. Afinal, nossos residentes, nossos médicos, não são homens, não são mulheres, então nós podemos falar sobre isso. Estamos num campo em que haverá quem possa saber desde que saia de ser médico, né? Saia do lugar de ser médico. Vai poder entender um pouco mais desde a sua própria constituição. Então, resumindo, acho que é uma tal de ignorância douta, ela é uma estratégia, e nós temos que nos privar de não responder saber por saber e fazer disso uma briga de fronteiras. É isso que eu tenho para dizer. De resto, eu não sei. Bom, então, pessoal, em nome da comissão, eu agradeço os palestrantes, os colaboradores da comissão e os presentes. Tá? Um abraço a todos e um bom dia.